Olá galera, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal e hoje vamos começar a falar de um assunto muito bacana que envolve sentido, que envolve efeitos de sentido, que se chama figuras de linguagem. Isso mesmo, se é um problema na tua vida, não será mais, certo? Então acompanha a aula comigo após a vinheta. Pronto, olha só, figuras de linguagem, um assunto muito bacana, um assunto muito gostoso de se falar, certo? Então hoje a gente vai ter as primeiras noções, como se fosse aí uma introdução para falar, de maneira mais profunda desse assunto. Figuras de linguagem é um assunto muito grande, é um assunto muito extenso e que, não se engane, faz parte do nosso dia a dia, certo? Mas principalmente você vai precisar desse assunto para também entender, por exemplo, textos poéticos, lá da literatura. Mas não se engane quando eu falei, não são só os textos poéticos que se valem das figuras de linguagem, textos jornalísticos, as propagandas, as piadas, todos os gêneros fazem uso do que nós chamamos hoje de figuras de linguagem, certinho? Então vem comigo, olha só. Figuras de linguagem também podem ser chamadas assim, de alegorias. Alegorias são enfeites, Lembra de carro alegórico? Então, as alegorias linguísticas são as figuras de linguagem que você vai enfeitar a linguagem com algum objetivo. E também, como na prova do Enem, pode ser chamado também de recursos expressivos. Pronto. Por que recursos expressivos? Aí eu coloquei um pequeno conceito para a gente entender a ideia de figuras de linguagem. São recursos da língua para uma maior expressividade. Te liga aqui, uma maior expressividade na comunicação, com a finalidade de convencer, de persuadir, de sensibilizar, etc. Rapidinho, historicamente, figuras de linguagem nascem na Grécia Antiga e o nome lá são figuras de retórica, ou seja, as figuras de linguagem são usadas até hoje para esses fins: sensibilizar, convencer, persuadir, influenciar, pedir e assim por diante. Ou seja, as figuras de linguagem fazem parte do nosso dia a dia, basicamente como estratégias de persuasão, estratégias de argumentação, certo? Tudo bem? Então, essa é a ideia principal das figuras de linguagem. Dessa ideia, galera, surge a conotação. A conotação é sentido o quê? Sentido figurado, que é o oposto de denotação. Denotação é sentido real, é sentido literal, ao pé da letra. As figuras de linguagem vão trabalhar como base a conotação, que é o sentido figurado, aquele que você não pode interpretar ao pé da letra, porque é apenas aí uma comparação, por exemplo, certo? Antes de continuar a aula, desde já, se é a tua primeira vez aqui no canal, já te inscreve, ativa o sininho, ajuda o nosso trabalho a crescer, deixa seu like, que toda semana nós temos aulas novas para você, gratuitas, certo? Então vamos lá. Conotação, sentido figurado, e hoje eu quero falar de uma tríade. Essa tríade são 3 tipos de comparação, isso mesmo, são comparações feitas com processos diferentes. Te falei que isso aqui é apenas uma introdução. Dessa forma, são 3 tópicos: a comparação, a metáfora e a catacrese. Meu professor, é um nome um pouquinho estranho, catacrese? Sim, é estranho, mas é um negócio muito simples, é um negócio muito tranquilo. Então vem comigo. A comparação também é uma figura de linguagem. Tudo isso aqui são figuras de linguagem, certo? A comparação, ela é uma comparação explícita. O que é explícita? Ela é direta, ela está lá. Tu não tem muito esforço para conseguir perceber essa comparação. Como ela é explícita, ela vem através de conectivos. Conectivos que passam a ideia de comparação, como nesse exemplo aqui, meu irmão é como um leão para comer. Observe então que esse conectivo como
compara o irmão a quem? A um animal, com a ideia de ser feroz, de ser faminto, de ter velocidade para comer. Perceba que a comparação eu tenho que ter pelo menos 2 pontos de referência. E eu transfiro uma adjetivação desse ponto para o outro. Aqui quais foram os 2 pontos? Irmão e leão. Eu transfiro uma característica do leão para o irmão, falando que ele tem essa característica para comer. Isso é uma comparação, sentido figurado. Agora, vamos lá. O que é a metáfora? A metáfora é a figura de linguagem mais conhecida do dia a dia, de todo mundo, certo? A metáfora, costumamos dizer que ela é a rainha das figuras de linguagem. Lógico que tem um motivo para isso. Então, acompanha comigo. A metáfora também é uma comparação. Mas qual é a diferença daqui de cima? Essa comparação da metáfora é o quê? Ela é implícita. Professor, o que é implícita? É uma comparação escondida, certo? Metáfora, comparação implícita. Ou seja, não haverá a presença de um conectivo. Ou seja, se houver conectivo, comparação. Não tem conectivo, é uma metáfora. Olha só, meu irmão é um leão para comer. Observa que conectivo como não existe mais, somente vem aqui o verbo de ligação, ponto de referência irmão e leão. Ainda há uma comparação, né, aqui, só que não é mais por meio de um conectivo. Então esse exemplo é um exemplo muito clássico de metáfora, certo? Pessoal, se você parar para pensar, a nossa fala diária, ela é basicamente metafórica. Pense você que se todo mundo, né, que você se comunica, levasse o que você fala ao pé da letra, talvez a vida não fosse tão harmoniosa, certo? Então a nossa fala, principalmente, ela é 99% metafórica. As palavras não são ao pé da letra, certo? Você fala sempre no sentido figurado. É muito mais expressivo você falar que a pessoa é um cordeiro. Peraí, a pessoa é um cordeiro. Vamos dizer então que você transferiu a ideia de ser mansa. O cordeiro é manso, você disse que uma pessoa é igual a um cordeiro, é porque você transferiu essa adjetivação. É muito comum essas metáforas. Por exemplo, textos bíblicos que você, de repente, já leu, as parábolas, por exemplo, né, de Jesus na Bíblia. Peguei o texto bíblico porque é algo comum. São parábolas aí, basicamente fazendo comparações. Basicamente, nós temos também as metáforas, certo? Agora te liga aqui, a catacrese. A catacrese é uma metáfora, portanto, comparação. Mas qual é a diferença? A catacrese é uma metáfora cristalizada, consagrada. Como assim? Todo mundo conhece. Porque ela é da onde? Do cotidiano. Ela é do dia a dia. Ela é uma comparação, já costumamos dizer, a grosso modo, desgastada. Quando você ouve, automaticamente você sabe do que significa. Coloquei 3 exemplos, vem comigo. O braço da cadeira quebrou. Ora, braço da cadeira. A cadeira tem braço literalmente como um ser humano? Claro que não. Mas pela falta de um termo que realmente se adeque a esse sentido, usamos a metáfora cotidiana chamada catacrese. E automaticamente você não estranha essa frase, não é? Segundo exemplo, ferir o céu da boca. Céu da boca é uma comparação. Você comparou o céu literal como se fosse aqui o céu, né, do seu aparelho fonador aqui. Céu da boca também é uma catacrese. E o último exemplo, acompanha comigo. Embarquei no avião. Professor, não consegui entender. O verbo embarcar vem de embarcação, vem de barco. Só que a gente usa esse verbo para qualquer meio de transporte, não só a questão marítima, certo? Embarquei no avião, embarquei no trem, embarquei num ônibus. Porque não existe uma palavra assim que realmente substitua a contento o significado. Então, quando você fala que embarcou no avião, você comparou o avião a um barco. Então, a gente tem também a catacrese. Lembra que ela é uma metáfora já conhecida por todo mundo, certo? Pronto, a gente vai parar por aí para que você consiga compreender esses conceitos, certo? Isso aí é apenas uma introdução. É importante você entender o que é uma comparação,
O que é uma metáfora e o que é uma catacrese? Bom, devo te falar que a metáfora ela vai aparecer ainda em outros momentos. Como eu te falei, ela é a rainha das figuras de linguagem. Agora é com você. Você pode fazer aí um exercício diário, começar a se ouvir, começar a ouvir as outras palavras das pessoas e perceber que, de fato, a nossa fala ela é basicamente metafórica, ou seja, ela é conotativa. E te diga, esse assunto te ajuda muito a interpretar textos. Por quê? Porque por trás das metáforas sempre existirá um sentido literal. Eu vou repetir. Por trás de uma metáfora sempre existirá um sentido literal. Ou seja, o autor da metáfora trouxe uma opinião. A metáfora também é subjetiva. Ela passa a opinião, a impressão de alguém. Então, quando você consegue interpretar uma metáfora, você chega até o que realmente aquele texto, aquela pessoa quis dizer para você. Fechado? Tira aí um print da tela. Se alguma coisa ainda ficou na dúvida, volta ao vídeo, vê essa aula quantas vezes for necessário. Certo? Então, até a próxima. Valeu!